Crianças! Feliz sábado! Tudo bem com vocês? A nossa historinha de hoje vai ser a continuação de sábado. Olha só, Jacó, ele tinha 12 filhos e ele amava muito seus filhos. Certo dia, os filhos de Jacó, eles foram até o campo trabalhar. Só que eles estavam demorando muito e Jacó estava preocupado. Jacó pediu para o seu filho José, que havia ficado em casa, que eles fossem até ao campo. Que ele fosse até ao campo levar comida e ver como eles estavam. José era muito obediente e amava muito seu pai. Então, José pegou lá a comida e foi ao encontro dos seus irmãos. Quando José estava se aproximando dos seus irmãos, eles olharam para José. Eles tinham inveja de José, porque o pai de José amava muito a ele. Até uma roupinha diferente ele tinha. E aí os irmãos maquinaram uma coisa muito feia. Vamos matar José? E aí Rúben falou assim, não, vamos pelo menos... Rúben pediu para que eles jogassem José dentro de uma cova, mas que não matasse ele. E aí eles concordaram. E quando José se aproximou alegre, eles pegaram José. José não entendeu aquilo e jogaram José dentro do poço, daquela cova lá. E José ficou lá muito triste. Mas mesmo assim, José não ficou chateado com os seus irmãos. Mas olha só, crianças, Rúben saiu para olhar o rebanho e aí se afastou um pouco daquele local. E naquele momento ia passando uma caravana de comerciantes e os irmãos de José olharam um para o outro e falaram assim, vamos nos livrar logo de José? Vamos vender ele para esses comerciantes? E eles concordaram e aí a caravana passou e eles pegaram José lá de dentro da cova e aí venderam José para a caravana. Como José ficou triste. E aí, quanto mais José se distanciava daquele local, mais José ficava triste e pensava que no seu irmão Benjamim, que nunca mais ia vê-lo. E aí levaram José embora. Quando Rúben chegou, Rúben ficou muito triste ao saber que eles tinham vendido José, pois Rúben queria salvar José, tirar José daquele poço. E aí eles ficaram lá e ficaram perguntando um para o outro. E agora, o que nós vamos contar para o nosso pai? E aí, eles tiveram uma ideia. Vamos matar um cabrito e vamos pegar a túnica de José, vamos melar ela de sangue e vamos mostrar para o nosso pai. Vamos dizer para ele que um animal feroz matou José. E aí, eles concordaram lá. Só Rúben que ficou muito triste. E aí eles foram ao encontro do pai. Sabe, crianças? José, ele foi ser escravo na casa de Potifar. Potifar gostava muito de José. Só que a esposa de Potifar, ela fez uma coisa muito feia. Ela inventou uma mentira contra José. Por isso, José ficou preso. José ficou um pouco triste. Lá na prisão, os carcereiros, eles gostavam muito de José. E aí, eles pediram para José olhar lá os presos, né? Controlar lá a prisão, controlar os presos. E aí, lá estava o padeiro. Na prisão estava o padeiro e o copeiro. E aí, certo dia, o copeiro e o padeiro, eles estavam muito tristes. E aí José foi ao encontro deles e perguntou, por que vocês estão tristes? Aí eles falaram para José que tinham tido um sonho. E José pediu para interpretar o sonho. José não era adivinhão, mas Deus dava sabedoria para José. E aí ele falou primeiro para o copeiro, que daqui a 3 dias ele iria voltar a trabalhar lá com o rei. E aí, quando o padeiro ouviu isso, ele falou, José, eu também quero que você fale sobre o meu sonho. José falou, o seu sonho não é muito bom, mas eu vou falar. Você vai voltar a trabalhar, só que daqui a 3 dias você vai morrer. E aí o
O padeiro saiu um pouco triste e aí eles foram. Quando o copeiro estava saindo, José pediu para ele lembrar dele quando ele estivesse na presença do rei. E o copeiro falou que iria lembrar. Só, crianças, que aconteceu outra coisa triste. O copeiro não lembrou de José e José ficou 2 anos naquela prisão. Só que mesmo assim, José não se entristecia porque José ele confiava muito em Deus. Ele ficou triste com o copeiro, porque o copeiro não cumpriu com o que ele havia dito. E José sempre lembrava que Deus ainda tinha um plano para a vida dele. José ia ser um grande governador e ainda ia ajudar a sua família. Sabe, crianças? Quando nós temos Deus no nosso coração, nós temos que ser igual a José. Nós temos que aprender a perdoar as pessoas. Temos que confiar em Deus também. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado pelo teu cuidado por cada um de nós. Nos ajude, assim como José, a perdoar as pessoas. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Silêncio e respeito contidos no peito, um momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro no céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande e agora já grande reluz a vitória e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, que em majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar este mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Trovão, tremor que abre as tumbas do chão. Eu tento conter emoção ao rever os irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz lembram da cruz, o plano de salvação, e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão, e que em majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre.
emoção de ter, de olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar esse mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal, e ao meu povo me unir eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Amém. Feliz sábado a todos. Prazer ver todos vocês aqui. É muito legal a gente ver a igreja cheia na medida do que dá, né? A gente não pode passar o limite, né? Mas estamos chegando quase lá. Muito bom. Gente, a gente está agora no último dia, né, da nossa Semana de Oração Jovem, e é um mix de sentimentos. Eu acho que 50% é alegria, por conta de que foi uma semana muito enriquecedora, e os outros 50% é triste, né? Eu conversei com o pastor se a gente conseguiria fazer uma semana de oração de 15 dias, ele falou que... Uma né? semana profética, pastor. Mas, enfim, nós vamos fazer agora um momento de oração intercessora. E, inicialmente, nós havíamos preparado. Quem assistiu a semana toda viu que todos os dias nós temos um tema direcionado aos jovens. E hoje não seria diferente. Mas, assim como o pastor Richard nos ensinou essa semana, que às vezes a gente tem que dar uma olhada e entender o que o pessoal precisa, o que está sendo necessitado, além do que aquilo que foi planejado inicialmente. E a gente mudou todo o modelo que a gente faria o momento de oração hoje. Isso. Assim, antes de tudo, a gente acabou esquecendo de se apresentar, né? Para quem não nos conhece, nós somos o Felipe, Jaqueline, minha esposa, né? A gente está esse ano como os diretores jovens. E assim, só mesmo contextualizando que o homem faz a apresentação assim, né? Nós somos esse casal, aí a mulher não. Nós nos conhecemos há 82 anos atrás, mas na verdade nós temos 9 anos juntos, nós namoramos durante 5 anos e estamos há 4 anos casados, apesar de não usarmos aliança, mas nós somos casados. É uma longa história, a história da aliança. Minha esposa não consegue ficar com um trem no dedo, acho que tem sabão. Mas, enfim, gente. Então, assim, desses 9 anos que estamos juntos, eu e o Lipe, a gente tem um olhar muito crítico em quesito de casais. Nós somos muito observadores nesse sentido. E eu acho que esse é um dos motivos pelos quais nós estamos juntos há tanto tempo, né? Não só um mar de rosas, pelo contrário, né? Quem é casado sabe que nós passamos cada dia uma batalha diferente. Mas é muito bom no final, né? Sim, é isso. O final de tudo, o casamento em si, né, essa união, ela é realmente um dom de Deus, um item que o Senhor colocou em nosso meio. Sim, extremamente necessário para a nossa comunhão, né, e para conseguir aturar os dias aqui na Terra. Exatamente, é realmente de suporte um ao outro. E nesse quesito, a gente, essa semana, conseguiu, como eu disse, né, nós somos muito críticos em casais, e a gente gosta de olhar muito. Há um tempo atrás, acho que foi o Éder que comentou... Foi um sermão que o Éder fez, não vou lembrar, mas foi antes da pandemia, né, que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, e a gente também queria colocar numa outra perspectiva. O sábio também é aquele que aprende com os acertos dos outros, né? E ao longo dessa semana de oração, o pastor Richard nos mostrou bem isso, né? Teve vários exemplos práticos, não só o pastor, como o nosso exemplo de companheirismo, né? Que a Débora veio dando aqui, mostrando para a gente o quanto é bom, né? O casal ser esse apoio, ser esse suporte, tá sempre ali um companheiro do lado do outro. Eu não sei se de casa deu para perceber tão bem, né? Mas nós que estávamos aqui, dá para ver o link dos dois. Assim, ele está aqui pregando, ele já olha aqui, ele já lembra, ele volta, é uma coisa sensacional. Os 51% é Wi-Fi, realmente... assim, é Wi-Fi. Exatamente. Os 51% que ele comentou essa semana, a gente não só ouviu, mas como vimos, né?
E aí, por isso que a gente queria convidar vocês para vir aqui, pastor Richard e a Débora. Débora, por favor. Enquanto isso, deixa eu abrir aqui. Eu queria ler uma mensagenzinha aqui, que está nesse livrozinho. Mensagem aos jovens. Isso. Não, esse não, amor, esse é o Esse da é o, mesma. perdão, é porque eu estou lendo tanto Mensagem aos Jovens que eu vejo um livro verde e eu já acho que é ele. Mas, enfim, aqui diz assim na página 69. A separação de Cristo, na verdade, a temáticazinha diz assim, o segredo da união familiar. A separação de Cristo é a causa da divisão e da discórdia da família e da igreja. Quando nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos uns dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e família não é a diplomacia, o trato habilidoso, o esforço sobre-humano para vencer as dificuldades, embora haja muito disso a ser feito, mas a união com Cristo. E, em realidade, isso nós vimos o quanto o Senhor é presente na vida de vocês, porque não tem como a gente passar uma semana juntos e não perceber isso. E a gente tem a agradecer. Abundantemente, a gente vê que é Deus transformando vocês, e vocês estão tão cheios que conseguem transbordar para a gente. E aí, a nossa alegria hoje, o nosso momento de oração intercessora, ela vai nesse sentido, por quê? Porque eu acho que nós temos muitos casais na igreja, onde o Senhor falou sobre casais e família, nós temos o sonho de montar uma família ainda, né? Daqui a um tempo, ter uns filipinhos correndo na igreja. Não correndo, né? Mas... Aí, então, assim, a gente tem o sonho daqui para frente. E é muito bom a gente pegar esses pontos. Lógico que isso não é uma coisa... Sempre vocês estão juntos, porque, né, a gente conversou, e aí coincidiu de vocês estarem por conta da pandemia e tudo mais, mas foi uma bênção. Esse tempo que vocês passaram conosco nos ensinaram muito, tanto o senhor daqui de cima, quanto você de lá de baixo. Me deu um exemplo muito forte de mulher. E aí, por isso, eu queria convidá-los, os irmãos que estão aqui, os de casa, para orarmos de joelho. Isso, que eles puderem se ajoelhar, por favor, nos acompanhem. Oremos. Senhor Deus Pai, a Ti vamos agradecer por esse dia. Vemos hoje, Deus, pedir em especial pelos casais da sua igreja. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar, Pai, essa união. Que o Senhor, Deus, coloque fogo no nosso coração para que possamos querer cada vez mais estar perto do nosso cônjuge e mais amor, Deus. Sabemos que o exemplo perfeito de amor é Cristo e Ele nos mostrou, Deus, que não é só em flores, mas também nas dificuldades. Então, que o Senhor, Deus, nos ajude a seguir esse exemplo de Cristo para que possamos ser mais fortes. Que o Senhor também, Deus, abençoe os casais que estão planejando se tornar um casal, né? Os noivos, que o Senhor esteja com eles. E que o Senhor abençoe essas uniões. Sabemos que nesse ano de pandemia não está sendo tão fácil, não está sendo tão belo como era antigamente. As pessoas não estão podendo chamar tantas pessoas, o casamento não está sendo tão belo como era antes, mas o que importa é o Senhor estar ali com as pessoas, no nosso coração e fortificando as nossas alianças, Deus. Venho te pedir, Deus, em especial também por esse casal que está aqui conosco, o pastor Richard e a Débora, que o Senhor, Deus, esteja sempre com eles, abençoando o ministério deles, Pai. E junto com a representação deles, venho te pedir, Pai, pelos casais que lideram a nossa igreja, que o Senhor esteja sempre, Pai, presente na vida de cada um deles, pois sabemos que o casamento é a pedra, Pai, que o Senhor colocou como fundamento da família, e que o Senhor, Deus, esteja sempre abençoando esses relacionamentos. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveitar que vocês estão aqui conosco e pedir para a Paty trazer uma lembrancinha. Isso. Não é muito, mas foi de coração. A gente fez, bem pensando para que vocês olhem para isso daqui 10 anos, ou então ano que vem aqui conosco, né? Quem E sabe? ver assim, nossa, foi daquela semana de oração. Paty, entrega para eles. Tem 2 canequinhas. A gente fez umas canecas personalizadas com o nome de vocês. O quadro que a gente sorteou durante a semana. E a garrafinha também que a gente sorteou. E uns chaveiros que a gente fez também. específicos. E a parte do doce foi do Felipe, só justificando. Eu sou meio formiga. Eu quis fazer uma coisa que eu gostaria Muito obrigada. também. A nossa vontade era abraçar vocês, mas... Não pode, infelizmente. Tá bom? Tá bom. Gente, é isso. Muito obrigado. Olá, igreja. Feliz sábado a todos vocês. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu quero convidar aqui à frente 2 pessoas especiais que tomaram a melhor decisão da vida deles. Entregar a vida ao Senhor Jesus através do batismo, selando a vida com o nosso Senhor Jesus e dizendo para todo mundo: eu amo Jesus de tal forma que renuncio o mundo e quero viver para Jesus. Quero chamar aqui à frente o Rosivaldo e o Gustavo.
eles venham aqui, para que a igreja os conheça. Amigos, Deus seja louvado pela decisão de vocês. Papai do céu está muito feliz. Se nós pudéssemos contemplar o rosto do nosso Senhor Jesus agora, nós veríamos um sorriso estampado no rosto dele, de tanta felicidade que ele está agora. E que Deus continue abençoando muito vocês. Nesse momento eu quero fazer algumas perguntinhas para vocês. E essas perguntas é justamente para vocês demonstrarem publicamente, né, a fé de vocês, o quanto que vocês estudaram durante todo esse tempo, tá bom? E mostrar para a igreja o quanto que, e a igreja mostrar para vocês também o quanto que nós estamos felizes com a decisão de vocês. E à medida que eu vou perguntando, vocês vão respondendo, e a cada resposta a igreja diz um amém bem forte. Tá bom, igreja? Combinado então? Certinho? Amigos, Rosivaldo e Gustavo. E o detalhe, durante essa pandemia, as coisas ficam assim bem diferentes, né? Por exemplo, o Rosivaldo, eu estudei a Bíblia com ele, nós estudamos, né? O Gustavo foi o pastor Rafael e também o irmão Lázaro fizeram o estudo. Mas o Rosivaldo é engraçado, o interessante é que é a primeira vez que eu estou conhecendo o Rosivaldo face a face, assim, gente, pessoalmente, né? Foi tudo online, nós nos conhecemos online, nós demos estudo online, nós oramos tudo online, e hoje a gente está se conhecendo pessoalmente, justamente no dia do batismo do Rosivaldo, né? E é uma grande satisfação, né? As coisas são diferentes, mas Deus ele vai conduzindo de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão espetacular, que no final tudo dá certo. Não como a gente quer, mas da forma como Deus ele quer. Amigos, primeira pergunta. Vocês aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Sim? E a igreja diz? Amém. Muito bem. Vocês estudaram a Bíblia durante todo esse tempo e aceitam a palavra de Deus como a regra de fé de suas vidas e desejam fazer todo o esforço pedindo o auxílio do Espírito Santo para serem fiéis a tudo aquilo que vocês estudaram? E a igreja diz? Amém. E a última pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês desejam fazer parte do corpo de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sendo fiéis àquilo que vocês estudaram, tendo vontade de serem discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho a todas as pessoas que vocês tiverem contato, que vocês tiverem oportunidade, e contribuindo também com a pregação do Evangelho através dos dízimos e ofertas? E a igreja diz? E agora pergunta para a igreja, quantos aqui na igreja estão felizes e aceitam esses dois rapazes para serem membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Amém, glória a Deus. Deus seja louvado, Deus continue abençoando imensamente vocês. E eu convido a vocês, igreja, feche os olhos, e nós vamos aqui fechar os olhos também, e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E eu quero te pedir uma bênção muito especial sobre o Gustavo, sobre o Rosivaldo, estejam cuidando deles, Senhor, que eles a cada dia estejam segurando firme em Tuas mãos, suplicando sempre que o Espírito Santo esteja presente em suas vidas e que eles continuem sendo pessoas que Te amem e que querem fazer todo o esforço para serem fiéis a Ti e pregar o Evangelho a todos que estão ao seu redor. Nos dá um restante de culto em Tua companhia e na iluminação do Espírito Santo. Suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amigos, podem sentar-se e que Deus abençoe a todos nós. Bom dia, amigos. Feliz sábado. É bom estar aqui com vocês. Essa semana foi uma bênção para nós. Muito obrigado pela oração. Muito obrigado pela lembrança. Vamos lembrar com carinho. A gente tem uma bonita coleção de canecas lá, e eu gosto de ficar olhando, às vezes vendo assim os lugares, olha, quando eu fui lá, quando eu fui ali, e agora tem uma para mim, uma para ela, né? Muito obrigado, valeu pelas lembranças. Você que aceitou os desafios aí de toda a semana, também teve a oportunidade de ganhar os itens, né? Só não ganhou igual eu, ganhei tudo, né? Fazer o quê? Difícil, né?
tive que ganhar tudo de uma vez, assim, não tem... Amigos, eu preciso, antes de mais nada, dar um recado muito importante. Vocês sabem que existem algumas regras, né, para nós estarmos aqui na igreja. E uma das regras é manter o distanciamento. É por isso que existe um salto de bancos aí, de 2 em 2, para ter esse distanciamento. E lembrar que só é possível ficar juntos nos bancos se são família. Se não é família, tem que manter a distância. E aí eu peço para vocês, por quê? Não é uma questão daqui da igreja, é que já tem acontecido, nós temos vários relatos da fiscalização chegar na igreja e olhar, e aí ver, e as igrejas têm sido multadas. Então nós precisamos realmente que se mantenha a distância daqueles que não são famílias, não moram na mesma casa, manter a distância. Talvez assim, se são 3 pessoas, nós temos um no ponto, um no meio, outro na outra ponta do banco, para a gente conseguir manter isso e não gerar problemas. As multas são bem altas, né? E não só isso, isso pode fazer com que nós tenhamos que fechar a igreja novamente, né? E não consigamos voltar aos cultos, tá bom? Peço sua compreensão, é um recado que a direção da igreja está me pedindo para dar agora, então conto com a cooperação de vocês, tá bom? Chegamos ao final dessa semana, eu fui muito enriquecido pelo feedback de vocês. Eu não sei se a pessoa não assistiu ontem, ou se ela se ela não assistiu ontem, ou se de repente ela ficou constrangida de dar um dislike de novo. Eu acho que não, nem ia saber quem que é ela, né? Mas tem uma pessoa que assiste os sermões e ela negativa a mensagem, esse é o direito de todos nós. Eu quero falar exatamente sobre isso, inclusive, hoje. Sobre essa tal revolução que está acontecendo por aí, né? Sabe que uma das coisas que sempre me incomodou na igreja são 2 frases que são muito usadas. E essas 2 frases são as seguintes: eu acho e na minha opinião. Isso sempre me incomodou muito. Eu acho e na minha opinião. Isso é visto em muitos argumentos, assim, por exemplo, numa reunião de comissão. Você faz uma reunião de liderança, não precisa nem ser a comissão. Não, eu acho, olha, na minha opinião. Bom, muitas vezes, quando assim diz o Senhor não acontece, é claro, é assim que a coisa é feita. A gente, na multidão, a Bíblia também diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Ok? Mas nós temos entrado numa fase em que o eu acho, na minha opinião, tem transcendido aquilo que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor. Pastor, vai pregar o mesmo sermão de ontem, a questão de princípios refutados? Não vou falar sobre princípios refutados. Eu vou entrar numa outra questão, talvez até um pouco mais atual, uma discussão até um pouco mais atual que nós temos visto nesses últimos dias. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, se você está atento a redes sociais e a comentários, nós fomos surpreendidos com uma série de manifestações. Uma foi uma postagem que acabou se tornando uma manifestação em rede social, um post no Instagram de uma cantora da nossa igreja, uma cantora adventista, e ela praticamente no post ela estava se despedindo da igreja. Ela estava se despedindo. Ela não é das mais conhecidas no meio todo, mas entre os nossos jovens e adolescentes, ela é uma pessoa conhecidíssima. E o que chamava a atenção era assim, o post dela dizia mais ou menos assim, ela estava de brincos, bem grandes, e ela dizia assim, os brincos são só um símbolo dos 8 anos de negação que eu tive para ser aceito em um grupo religioso. Para ser aceito em um grupo religioso. Ela ainda diz assim, ela fala assim, agora, me aceitando como eu sou, me sinto mais próxima de Deus. Finalmente encontrei a minha verdade. Eu estou só resumindo. Finalmente encontrei a minha verdade. Eu queria primeiro separar as coisas. O tema dessa mensagem de hoje, desse sábado de manhã, é qual é a sua verdade? Qual é a sua verdade, afinal de contas? Mas eu queria separar as coisas, e eu queria contextualizar algo para você. O que me choca
não é o fato dela estar de brincos. Mas peraí, pastor, e pode então? Não estou dizendo que pode. Do ponto de vista bíblico, de tudo que eu já estudei, eu chego à conclusão que uma mulher não deveria usar joias. Assim como o homem também não deveria usar alguns adornos. Assim como o adorno tem a ver com muito mais coisa do que a gente pensa só sobre a questão de joias. Tem muita coisa que é adorno. Eu tive 2 experiências no meu ministério que me falaram muito forte a respeito disso e da importância disso. Eu falei essa semana, inclusive, sobre a questão dos formatos, nossa preocupação com os formatos. Mas quando você tem uma resposta direta à oração da parte de Deus sobre um assunto, você tem que entender que isso não é só uma questão de formato. Não é só a questão de formalidade. Quer ver? Há alguns anos atrás, num lugar aí, como eu disse essa semana, um pouquinho depois de onde mora o Shrek, essa história, eu recebi uma moça na igreja, ela veio acompanhada do seu futuro esposo, mas eles já estavam juntos, e ela usava brincos grandes. Para você ter uma ideia, assim, eram argolas, para você ter uma ideia daquilo que eu estou dizendo, que não tem a ver com o post. O tema do sermão não é esse, mas eu preciso separar as coisas aqui agora, para você entender até onde eu quero ir nessa manhã. E eu me lembro que a fala dela para mim era o seguinte, ela falou, pastor, olha, eu tenho gostado muito de ir à igreja, tudo, mas pastor, eu reparo que as mulheres não usam joias, pastor, uma coisa que eu não vou conseguir me livrar nunca são dos meus brincos. E nós começamos a estudar a Bíblia com ela. E à medida que a gente ia estudando a Bíblia com ela, ela ia tomando decisões, e eu nunca toquei no assunto do brinco. Eu não cheguei no estudo sobre modéstia cristã que nós fazemos durante a sequência dos estudos bíblicos. Só que o que eu ia reparando é que os brincos dela iam diminuindo, 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 diminuindo. Chegou ao ponto dela usar aqueles brincos, parecia de bebê, assim, aquela bolinha assim, só para tapar, e ela falava assim, ai pastor, eu não consigo me livrar disso aqui, porque tem o buraco da orelha, e eu acho tão feio, aquela orelha furada, sem nada, tal. E eu me lembro que um dia no estudo ela estava sem. E aí eu perguntei, eu falei, e os brincos? E ela disse assim para mim, pastor, estou chegando à conclusão, eu não tinha estudado sobre modéstia cristã com ela ainda. A gente tinha comentado uma série de coisas por causa das dúvidas delas a respeito disso. Mas eu nunca cheguei em um estudo, e ela se cheguei à conclusão que eu não preciso deles. Eu estava estudando a Bíblia com ela. Eu estava orando com ela. Eu nunca cheguei nela e disse assim, para você se batizar e entrar dentro do tanque batismal, e ela foi batizada, você precisa retirar esses brincos. Eu não fiz um apelo emocional dentro de um tanque batismal, retirando os brincos dela. Nada disso. Não precisei usar a história dela. Eu estou contando agora e ninguém nem sabe quem que é essa moça, a não ser ela e algumas pessoas bem próximas dela. Uma outra ocasião, estava eu num sábado de manhã, preguei na minha igreja no sábado de manhã, e havia uma situação, uma moça do nosso grupo de louvor, tinha um ministro de música também na igreja, e aí fazia parte desse conjunto a esposa desse rapaz, do ministro. E ela, uma moça muito bonita, com o corpo muito bonito e com roupas bem extravagantes. Além disso, uma maquiagem fortíssima sempre. Eu nunca peguei no pé de ninguém por causa disso. Nunca foi. Pastor, então você sempre foi assim, deixou a coisa aí. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu nunca fiquei chegando assim, ó. Eu nunca fiz uma visita para um membro meu para dizer assim, irmão, noto que você não é dizimista. Nunca foi. Nunca foi meu princípio fazer isso. O dízimo não tem a ver com o meu salário, o dízimo tem a ver com algo entre a pessoa e Deus. A maneira como as pessoas têm feito as coisas assim, simplesmente, joga aí, vamos ver o que dá, vamos ver como que é a reação das pessoas, vamos ver quantas pessoas estão ao nosso lado. A likeopatia está tomando conta das pessoas. Entra na rede social, faz um post polêmico, vamos ver quantas pessoas curtem. E aí quem faz esses posts, inclusive, fica depois postando assim, nossa, 70 mil visualizações, nossa, 100 mil visualizações. Espera aí, é assim então, isso é cristianismo?
Sabe, amigos, muitas vezes eu entrei dentro de uma comissão de igreja com uma ideia para ser votada. Membros tiveram outras ideias. A ideia desses membros superou a minha ideia. E nem por isso eu fiquei assim, só porque não foi a minha ideia, também não vou apoiar. Por vezes, eu vi um voto de comissão ser lido na frente e uma plenária, uma igreja, ser contra o voto que a comissão propôs. Porque, afinal de contas, é a igreja quem diz o que tem que ser feito. É a igreja. A assembleia tem essa primazia. Não é a comissão da igreja que manda na igreja, é a assembleia quem diz. Portanto, eu estou dizendo para você, eu não estou advogando uma igreja calada, vendo devaneios, muitas vezes, de alguns líderes e seus erros. Eu estou advogando uma coisa, a maneira como se corrige. A maneira como se fala, a maneira como se manifesta. O nosso problema é que nos dias de hoje, sabe, e aí alguém me disse assim, esses dias atrás, pastor, você tem que entender uma coisa. Tem que entender uma coisa. Olha a época que você está vivendo. Eu acho que, realmente, nós estamos ficando velho, Ayrton. Porque a gente seguia essas coisas que a Bíblia está dizendo. E aí, não, pastor, hoje é o seguinte, o povo vai para a rede social falar, pastor. E o que eu faço com Romanos 12, 2? Não vos conformei com esse século. Eu tenho que aceitar tudo, então, simplesmente porque o mundo está indo numa direção, a minha vida sempre foi o contrário. E essa questão de, me neguei para ser aceito num grupo religioso. Ninguém se nega para ser aceito num grupo religioso. A Bíblia, no entanto, deixa muito claro, dizendo assim, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, a si mesmo se negue e siga-me. O chamado à negação pessoal é um chamado bíblico. Portanto, tem tantas coisas que eu já pensei em fazer, que seriam a minha vontade de fazer algumas coisas, mas eu decidi não fazer, porque a Bíblia diz que eu não deveria fazer. Mas nós estamos vivendo uma época em que se faz tudo, se fala tudo do jeito que quer, da maneira como quer. Eu sinto dizer, mas o que tem surgido hoje é um neossocialismo religioso, que entra com uma capa advogando igualdade, e que na verdade não quer isso, só quer protesto e revolta. Primeiro deixa eu dizer uma coisa para você, não tem como separar socialismo e comunismo, não tem como separar isso. O próprio Marx disse, um deriva do outro, um é a continuidade do outro. A teoria é interessante, uma sociedade igualitária, não é? Na verdade, na mão do proletariado, em que todos tenham tudo, não é? De forma igual, onde todos tenham participação. Me fala onde isso funcionou. Conta para mim uma experiência positiva a respeito disso. E eu cedo. A única vez que isso aconteceu na história está aqui, descrito no livro de Atos. E mesmo assim ainda deu rolo. A ideia de igualdade é uma ideia para o céu, filho. É uma ideia para o céu, no mundo que nós vivemos, de pessoas egoístas. Isso não vai acontecer. Olha ao teu redor. Vai num país aqui do lado. Você tem contato com a Venezuela? Nós temos mandado doações para a Venezuela, para pessoas que estão passando fome, comendo comida do lixo. Pergunta se o Maduro está interessado. Está interessado na igualdade daquele povo que está ali, morrendo e sofrendo no meio da rua. Nunca funcionou. Nunca funcionou. Pastor, você falou que seu discurso não é de direita, não é de esquerda. Não, não é. Eu saí da Bíblia? Bom, então, deixa eu voltar para ela, se você acha que eu saí da Bíblia. 2 Pedro capítulo 3. Vamos lá? Só para você entender o contexto. No contexto que nós estamos vivendo. No momento da história que nós estamos vivendo, amigos. No momento da história que nós estamos vivendo. Eu queria que ficasse bem claro, que você entendesse. 2 Pedro capítulo 3. Essa é a leitura mais longa que nós vamos fazer hoje. E eu espero que fique bem claro para você.
Amigos, minha pátria é o céu. Minha pátria é o céu. Não é outro lugar. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 9 em diante. Eu vou ler o verso 9 e o 10 para você entender o contexto. Ok? Para você entender o contexto. Diz o seguinte. Vamos lá. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Verso 10. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Bom, a gente entende. O que Pedro está dizendo é o seguinte. Pedro está falando assim, ó, no tempo do fim, no momento em que nós que aguardamos essa realidade, no momento em que nós que aguardamos a volta de Jesus, vimos que as coisas estão acontecendo, nós precisamos estar preparados. E qual é a atitude de verdadeiros cristãos nesse momento? O pessoal está saindo porque está se preparando, tá, gente? Nós tivemos um voto aqui, vai ter um batismo. Qual é a atitude, então? Verso 11. Agora é o seguinte, amigos, discorde de mim. Mais uma vez eu vou dizer, discorde de mim. Discorde, quem sabe, de alguma fala que eu tenho, mas não tem como discordar da Bíblia. Se a Bíblia é a tua bússola moral, a qual apresenta Jesus Cristo, ou se Jesus é a tua bússola moral, então você tem a Bíblia como ela também, como regra de fé, não tem como duvidar disso aqui. Não tem como refutar isso. Verso 11. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Tem alguma coisa errada com o que eu falei sábado ou não? Sobre o tempo que nós vivemos? Um tempo de santidade? De devoção? De intercessão? De busca? Acho que não, né? Não estou contradizendo o que eu falei sábado. Continuando. Nesse dia, ele incendiará os céus, os elementos se desterrarão nas chamas, se derreterão em chamas. Nós, porém, olha gente, isso aqui enche o meu coração, verso 13. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Você está se sentindo injustiçado? A luta hoje é por minorias? Não, a luta hoje é pelo ser humano. Eu não estou diminuindo a dor de ninguém. Eu não estou diminuindo a dor do movimento que luta pelos pretos. Eu não estou diminuindo a dor de movimentos que lutam por mulheres que foram ofendidas, que são abusadas. Eu não estou defendendo nada disso. A questão é levantar uma bandeira. Nós não levantamos uma bandeira. A nossa preocupação são seres humanos. Todos somos iguais. Se você quer uma realidade igualitária, uma bandeira não faz parte da atitude de um cristão. Você quer ver uma coisa? Antes de continuar lendo aqui. Algumas semanas atrás, nós tivemos uma grande movimentação. Eu tinha marcado aqui, sumiu o negócio, espera aí, está aqui. Uma grande movimentação aí, depois do absurdo que aconteceu nos Estados Unidos. Com a morte, não é, daquele preto, que o policial colocou o joelho no pescoço dele e matou ele em público. Um absurdo. Muitas pessoas, muita gente foi em rede social com a hashtag Vidas Pretas Importam, ok? Certo? Você viu isso? As minhas filhas colocaram isso. Eu coloquei. Muita gente colocou. É um absurdo esse tipo de coisa. É um absurdo. Pois, deixa eu dizer uma coisa para você. A grande questão é que grande parte das pessoas que foram às redes sociais com a hashtag Vidas Pretas Importam, também foram há 2 semanas atrás com a hashtag Força Covid, quando o Bolsonaro descobriu ou foi detectado Covid. Força Covid. Essa era a hashtag. Aliás, não isso. Por exemplo, teve um artigo que saiu na UOL e depois replicado pela Globo, do Hélio Schwartzman, e o título era Por que torço para que Bolsonaro morra?
Esse era o artigo. A frase era: o presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Assim, pastor, e aí, o que te ofende nisso? O que me ofende é o seguinte: da parte deles, ok, pelo Instagram, ok, está no Instagram também, obrigado, está sendo transmitido também. Da parte deles não me assusta. O problema é o seguinte: a quantidade de cristãos que eu vi replicando o artigo, de gente que eu conheço, replicando o artigo. Deixa eu te falar uma coisa, filho, o cristão verdadeiro, é o cristão que orou quando a esposa do Lula morreu, quando a neta dele morreu. O cristão verdadeiro é o que orou pela recuperação do Bolsonaro e que ora pela recuperação de todo ser humano, que ora pela vida de todo ser humano. O cristão verdadeiro é aquele que orou, porque assim, porque lá eles são muçulmanos, orou por Beirute essa semana, pela desgraça que aconteceu lá. Um cristão verdadeiro não escolhe por quem ele vai orar, nem escolhe quem vai morrer. Você não foi chamado a isso. Não foi chamado a isso. Não é isso que a Bíblia está nos chamando a fazer. O verso 14 diz assim: aqueles então que aguardam a volta de Jesus, na verdade apressam a volta de Jesus, que esperam novos céus e nova terra, que esperam a plena justiça. O verso 14 diz: portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, ofereçam-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Pacífica, pura, sem culpa aos olhos de Deus. Antes ele falou, santidade, sem mácula. Filho, eu realmente não estou, fazendo nenhum protesto aqui agora. Você está entendendo isso? Você me desculpa, não estou defendendo ninguém, eu não estou defendendo a igreja. É a Bíblia dizendo. É a minha bússola moral. É aquilo, a verdade, é o que nos mostra a vida eterna, lembra? Jesus falou assim, não é? Não é a Bíblia que nos mostra a vida eterna? Não é isso que ele diz? São elas que testificam de mim? O Salmo 119, verso 105, não continua dizendo assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Não é isso que está ocorrendo? Não é isso que a Bíblia diz a nosso respeito? E aí, não, vamos pelos devaneios da popularidade, dos movimentos que estão acontecendo. Desculpa, se nós partirmos para esse lado, nós temos sido antibíblicos. E se há algo que nós como igreja professamos, é a Bíblia como única regra de fé. Isso é o que me faz estar na igreja adventista, não o fato de ser pastor. Não o fato de ser pastor. Eu tenho uma profissão anterior a ser pastor. Eu tenho algo que eu podia fazer. Eu tenho gente de portas abertas dizendo assim para mim. Já disseram várias vezes. O dia que você deixar de ser pastor, as portas estão abertas para você voltar. Eu não dependeria do salário de um pastor para viver nos dias de hoje. Eu não estou defendendo nada a não ser a palavra de Deus. Esse é o dever de todo cristão. Vou citar o texto de Eclesiastes, que ontem o Éder até falou ali, a gente estava conversando. A suma de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo cristão, de todo filho de Deus. Mas, como eu citei ontem em Jeremias 6,16, muitos dizem assim, né? Nós não andaremos, né? Nós não andaremos. O Senhor chamando, nós não andaremos. Sabe, gente, eu não estou também excluindo a nossa responsabilidade diante da sociedade. Não estou excluindo. Eu não estou falando aqui, por exemplo, que o que Jesus falou em Mateus 22, versos 20 e 21, quando a ocasião é lícito pagar impostos, olha, de quem você finge aqui? É de César, dá a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Mas o nosso papel diante disso, nós que somos apartidários. E agora eu quero dizer uma coisa a você. Nós usamos isso muitas vezes o termo apolíticos. Nós não somos apolíticos na essência da palavra. A política diz respeito ao bem-estar social de uma comunidade. Nós não somos apolíticos. Porque nós também temos um dever para com a sociedade. Nós somos apartidários. Não professamos
nenhum partido político. Isso é diferente. Isso é diferente. Nós precisamos separar as coisas. Nós temos responsabilidade, sim, com a comunidade. Mas ela envolve a todos, não grupos separados. Não grupos separados. Mas sabe o que mais mexe comigo em tudo isso? Terminando, indo para a última parte, para a gente ver a parte mais bonita dessa manhã, que é o que vai acontecer no tanque batismal. Sabe o que mais mexe comigo? Eu não sei se você já ou se lembra do texto de Apocalipse 14, verso 6 em diante. Você se lembra desse texto? Você lembra o que está nesse verso, nessa passagem? 3 mensagens angélicas. A segunda e a terceira estão se cumprindo exatamente no nosso momento da história. O primeiro, a queda de Babilônia. E o terceiro, a marca da besta. Se cumprirá em breve. Eu acredito. Eu acredito. Mas não se esqueça que a marca da besta, ela é imposta por um poder religioso e um poder político que se unem formando uma terceira besta e impondo a marca da besta sobre as pessoas. O nosso envolvimento com toda essa política social que acontece hoje, com esses protestos sociais, na minha opinião, é só um preparo e uma artimanha do inimigo para nos acostumarmos com esse tipo de discussão e sermos envolvidos no final, quando a política e a religião estiverem juntos, discutindo o bem-estar geral da população, do mundo, como aconteceu agora com a Covid. Como aconteceu agora. Deixa eu contar para vocês algo, que é o que me assusta. No meu retorno para a igreja, pouco tempo depois, eu fui colocado como associado de jovem na igreja onde eu estava. Mas o que mais marcou a minha vida ali foi que, como eu trabalhava na área administrativa, eu era auditor de um grupo em São José do Rio Preto, o nosso tesoureiro, que fazia parte da associação, foi chamado, o vice-tesoureiro virou o tesoureiro e me colocaram como vice-tesoureiro da igreja. E aí eu comecei a ajudar, né? Eu ia lá para o fundo, acabavam ali o recolhimento dos dízimos e ofertas, eu ia lá para o fundo, a gente verificava os envelopes para ver se o valor estava batendo, o dinheiro com valor ali, a gente contava as salvas, assinava os documentos, fazia tudo isso. Só que eu comecei a reparar, e por ser muito bom com números, eu comecei a reparar que toda semana seguinte o relatório não batia com os números que nós contávamos. E aí eu fui procurar o tesoureiro, eu vou resumir essa história bem curtinha. Eu fui procurar o tesoureiro e falei assim para ele, olha, amigo, está dando diferença. Ele disse, mas é que tem uma parte que não entra no relatório e tal. Bom, coincidentemente, ou por providência divina, 2 semanas depois teve um treinamento na associação. Aqueles intermináveis, de dia todo, aquele negócio, aquele chá de banco daquele, que fica todo mundo quadrado depois. Pois é, eu fui. E aí me mandaram, vai lá aprender, é importante para você, quem sabe em algum momento você tem que assumir a posição do tesoureiro. E eu fui lá, e de repente a informação. Tudo que entra na igreja, todos os valores, tem que ser declarados e colocados em relatório. O que vai para a associação, o que fica, tudo isso. Aí eu fui nele e falei assim, amigo, você falou para mim que não tinha. Não, mas é que tem uma parte que eu acho que você não ouviu, tal. E aí ele me enrolou de novo. Continuou acontecendo, um dia eu procurei um ancião da igreja. Eu falei assim, amigo, eu já procurei o tesoureiro 2 vezes, tem algo que eu acho estranho, quem sabe você pode esclarecer para mim. Ele disse, o treinamento falou que tudo vai lá no relatório. Ele me disse que não é tudo, tem parte que não vai no relatório. E aí? Ele disse, não, vai tudo no relatório. E aí o ancião foi falar com ele. E ele disse, não, imagina, deve ter algum mal entendido. E acabou se entendendo. Ele me pediu, mostra para mim as diferenças. Assim, tipo uns R$1.000 por semana. Só R$1.000 por semana. Há uns 20 e poucos anos atrás. E aí ele falou, vamos para a comissão. Nós falamos, ele não admitiu, fizemos o princípio bíblico, ok? Eu fui, levei mais 1 ou 2, ele não foi, fomos para a comissão. Quando chegou na comissão, eu fui convidado para a comissão. Quando eu não fazia parte da comissão, eu era associado de jovem e vice-tesoureiro. Eu não fazia parte. Quando ele entrou, ele me viu sentado, ele ficou branco, verde, amarelo, transparente, azul, rosa, né, colorido. E aí ele sentou-se, o primeiro assunto foi esse, e quando o assunto foi colocado das diferenças de valores, ele falou assim, mas é claro que isso ia acontecer. Vocês colocaram uma pessoa inexperiente para trabalhar comigo. Uma pessoa inexperiente para trabalhar comigo. Olha aí o que deu.
Se está dando alguma diferença de valores ou de relatórios, é claro, é ele que... Ele apontou para mim, ele falou que eu era o culpado. E aí, eu fui obrigado a levantar a mão e disse, amigo, desculpa. A única coisa que eu fiz com você até hoje foi lá no fundo, contar o dinheiro e assinar alguma coisa. Você nunca me ensinou a mexer no sistema, nunca me deu um valor sequer para ir até o banco depositar. Não tem como mexer nesses valores. E depois de uma conversa mais séria ali, ele começou a chorar e ele confessou que estava desviando o dinheiro da igreja. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse tipo de coisa acontece? Acontece. A igreja é formada por homens. Não era o tesoureiro da associação, tá? Era o tesoureiro de uma igreja. Acontece. A maneira de se fazer, biblicamente falando, exatamente essa que eu acabei de dizer a você. Segunda coisa. Você sabe o que mais me assusta? O que mais me assusta é que essa mesma galera que vai para a rede social fazer protestos e protestos com hashtags poderosas por aí, quando se viverem uma situação como essa que eu vivi, de alguém apontando no seu rosto, sabe o que ele estava falando para mim? Você é um ladrão. É você que está roubando a igreja. Ele apontou para mim quando ele estava fazendo. Ele apontou para mim. Sabe o que acontece? Eu não vou mais nessa igreja. Olha o absurdo que fizeram comigo. Me acusaram injustamente. Eu não vou mais fazer parte dessa igreja. Filho, fraqueza na fé. O que eu vejo hoje, infelizmente, é uma capa, um esconderijo atrás das redes sociais. Nós fomos chamados por um Deus. Você serve a um Deus, você não serve a homens. Esse momento da história é um momento chamado a nós a uma verdade, a viver essa verdade. Vocês já estão tirando aí, é? Vocês tinham pedido para eu descer? Nem deu tempo. Vai embora. Do jeito que está? Então tá bom. Fraqueza, essa fraqueza na fé fica clara. Sabe, alguns dizem, não, vamos mudar de igreja, porque aquele povo daquela igreja que é ruim, vai para outra igreja, aí daqui a pouco vai para outra igreja, daqui a pouco vai para outra igreja. Quando não sai da igreja, literalmente. Quando não sai da igreja, literalmente. Fraqueza espiritual. Fraqueza espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amigos, Deus tem chamado um povo que se levante, sim, a uma revolução espiritual. Não uma revolução social, não há movimentos poderosos, não há passeatas de cara pintada de verde, amarelo, de preto ou de seja lá o que for. O que Deus está nos chamando a viver dessa maneira, do princípio bíblico, da maneira bíblica. É isso que Deus está nos chamando. Deixa eu dizer a você, que é mulher, a sua luta é minha. Deixa eu dizer a você, que é preto, a sua luta é minha. Deixa eu dizer a você que é pobre, a sua luta é minha. Também. E deveria ser de todos nós. De todos nós. Não de uma ala separada. Não. Uma luta para todos nós. É assim que deveria ser. Eu vou convidar a entrar no tanque batismal. Aqui agora. Nós vamos ter o batismo. Vocês passaram o nome para mim, né? Deles, dos meninos, eu acabei não vendo. Ok, obrigado. Vocês são rápidos, né? Perdão, viu? Gustavo e Rosivaldo. Vou pedir para eles entrarem no tanque batismal. Pastor Rafael vai estar com eles. E pastor, quem vai entrar primeiro? O Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Você é um jovem, amigo. Que bênção ver um jovem no tanque batismal, não é? Que bênção ver um jovem no tanque batismal. Eu fico feliz demais com isso. Gustavo, você é um jovem, e como todo jovem, está sofrendo os ataques desse momento da história. E vai continuar, amigo, sofrendo. Na verdade, não vai continuar do jeito que está, não. Vai piorar um pouquinho.
E é nesse momento da história que Deus tem convidado jovens como você a se prostrar diante dele, a entregar a vida diante dele, a receber o poder do Espírito Santo para fazer o que é certo. Para buscar cada dia mais a sua palavra, para se entregar, para fundamentar a sua vida baseada nisso aqui, ó. E que bênção que hoje você entra nesse tanque batismal, amigo, para entregar a sua vida. Entenda, esse é o seu chamado. Viver como um cristão, literalmente, como os santos, é viver separados da realidade do mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Lembre-se disso. Lembre-se disso, amigo. Hoje, o pastor Rafael, pastor dessa igreja também, junto ao pastor Jair. Pastor Rafael vai, literalmente, dar entrada nesse momento da história, da tua história. A festa aqui nessa igreja é uma festa grandiosa no céu. Teu nome vai ser escrito no livro da vida, amigo. Que seja escrito com letras de ouro, para nunca mais se apagar. E para que os seus pecados sejam perdoados. Para que você comece em novidade de vida. O pastor Rafael, nesse momento, e eu, levantamos nossas mãos. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entre o Rosivaldo agora. 2 jovens, né? 2 jovens. Eu fico feliz com isso. 2 jovens. Tudo bem, Rosivaldo? Joia. Amigo, eu não conheço tua história, não. A gente não teve tempo de conversar antes, né? Mas eu sei que o que Deus fez no seu coração, ninguém mais poderia fazer. Isso eu sei. Se a tua história se repete, assim como outras se repetiram, dessa negação que Jesus nos chama nesse momento da história a fazer, a tomar a cruz. Sabe, tomar a cruz não é tomar os problemas, viu, Rosivaldo? A gente ouve muita gente falando assim, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Eu vejo esposas falar de esposos assim, essa é a cruz, pastor, que eu tenho que carregar. Eu vejo, tá? Ouço muitas vezes. E o contrário também é verdade. Estou dizendo na fala, porque não tem nada de verdade nisso. Osvaldo, a cruz é a tua oportunidade de, diante dos desafios que você vai ter, de fazer a sua própria vontade ou a de Jesus. A cruz, quando você toma a sua cruz, você tem a oportunidade de olhar para ela sempre. E olhar para a cruz é você ver quem é que está lá. Se Jesus estiver lá, tem alguma coisa errada, ele devia estar no teu coração. Mas se você estiver lá, está tudo certo. Porque crucificar as nossas vontades, a nossa verdade, é um chamado a todo cristão diariamente. Hoje, você demonstra publicamente que deseja levar a sua cruz, crucificar o seu eu e viver a vontade de Cristo para você. E Deus seja louvado por isso. Lindo testemunho nessa manhã. Hoje, como disse ao Gustavo, seu nome será escrito no livro da vida. E que seja com letras de ouro, para nunca mais se apagar, amigo. Que seus pecados sejam perdoados. Para que isso seja uma realidade para você. E que você viva em novidade de vida. Pastor Rafael e eu levantamos nossas mãos. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maestro, você pode ficar aí? A gente vai ter uma música com um quarteto muito especial, que eu achei muito lindo, viu? Vocês têm nome já ou não? Quarteto T7 Team. Deixa eu contar algo para você. Ao longo dessa semana, eu sei que não foi fácil me ouvir, tá? Nesse momento que eu estou vivendo, de coração tão aberto para falar o que eu estou sentindo. Eu sei que não foi fácil me ouvir. Eu sei que eu fui duro algumas vezes, muito duro algumas vezes.
Assim como hoje de manhã, não foi diferente. Eu só espero que você não tenha confundido as vontades de um ser humano com as verdades da palavra de Deus. Você pode até dizer assim, pastor, vai, isso é discurso, é balela. Se você me conhecesse, você vai entender que eu não sou nem um pouco demagogo. Não sou. Não consigo elogiar ninguém, falar de ninguém, se eu não sentir aquilo por aquela pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é interessante como Deus age. Como Deus age. Eu termino com a minha última história dessa semana. Curta, viu? Para não deixar vocês aí plantados. Mas fica mais bonito. Eu até sairia para deixar só vocês na câmera. Fica mais bonito só vocês. Eu me lembro que numa ocasião nós tínhamos acabado de chegar de um encontro de casais, eu e a Débora. A Manuela era um bebezinho. A Maria Luísa tinha 3 aninhos de idade. E aí eu cheguei arrebentado, domingo à noite, cansado, moído. Eu cheguei, eu nem tirei a roupa direito, eu larguei só o terno, assim, do jeito que a esposa gosta, assim, né, em cima do sofá largado. E deitei um pouco no sofá, assim, só para esticar o esqueleto, como a gente diz. E eu apaguei ele. Acabado, assim, cansado. De repente, ao fundo, eu comecei a ouvir, assim, o barulho que vinha lá de longe, assim. Só quem tem uma criança de 3 ou 4 anos sabe que barulho é esse. Lá vinha ela, a Maria Luísa, minha filha mais velha. E ela vinha correndo, e o barulhinho terminou com o susto de alguém pulando em cima de você dormindo. Você já levou um susto desse? Tum! Ela pulou assim e eu... Que foi? Ela, papai. Eu falei, que foi, filha? Que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, papai. Aí eu vi o sorriso no rosto dela, eu falei, eita, não tem nada de ruim não. Tá rindo? E ela veio com um papel dobradinho assim. Esse papel dobradinho ela me entregou assim na mão e disse assim, olha o que eu fiz para você. Ela tinha visto eu e a mãe dela escrevendo, e os casais escrevendo cartinhas e cartinhas, bilhetinhos, durante todo o final de semana no encontro de casais. E ela veio, ela falou assim, filha? Eu falei, o que é isso? Ela falou, é uma cartinha de amor. Coração de um pai. Quase que saiu, né? Pelo dedo assim, derretido. E aí eu peguei e abri aquela cartinha. Imagina uma cartinha de uma menina de 3 anos de idade. Tinha só rabisco, né? Rabisco para lá, rabisco para cá, rabisco para lá, para cá, tal. Nenhuma palavrinha, ela não sabia escrever ainda. E aí eu disse para ela assim, filha, como todo pai decente faria. Filha, que lindo isso que você escreveu para o papai. Ela disse, você gostou, papai? Eu falei, eu amei, filha, que lindo isso. Aí ela disse assim para mim, e o que foi que eu escrevi aí? Ô meu pai, o que foi que eu escrevi aí? Senhor da glória, deu um gelo assim, ó, de baixo a alto, subiu, desceu umas 3 vezes aquela ansiedade, e eu pedi, Senhor, não deixa eu decepcionar a menina. E eu disse para ela assim, filha, aqui nessa carta está escrito que você ama o papai. Você não sabe juntar nem 2 letrinhas, fazer uma sílaba nem nada disso, mas está escrito que você ama o papai. E o papai aceita isso. E aí ela olhou para mim e falou assim, foi isso que eu escrevi, papai. E eu falei, ufa. Você pode estar estranhando, eu acho que você já ouviu essa história. O pastor Rodrigo Silva contou essa história num dos episódios do Evidências. Eu contei, nós conversamos, ficamos no mesmo quarto no IAP uma vez. O pastor Rodrigo foi meu professor. Ficamos no mesmo quarto no IAP, numa ocasião. E eu contei para ele isso, e ele ouviu, e o Rodrigo é surpreendente, como sempre. O pastor Rodrigo é surpreendente. Eu nunca imaginei que ele ia contar essa história. A aplicação, no entanto, não é minha. A aplicação que ele faz é extraordinária. Deus é assim. Um pai que olha para você e para mim, que acha que sabe tudo, que está escrevendo tudo certinho. Ele olha para você e fala assim, ô filha, você não sabe juntar 2 letrinhas, fazer uma sílaba, escrever uma palavrinha, mas eu aceito até os teus rabiscos. Isso tem a ver comigo. Eu
rabisco todos os dias. Não tenho conseguido dar o sonido correto. Essa semana não tinha a ver com essa igreja, não tinha a ver com vocês, com os jovens, tem a ver comigo, com as minhas lutas, mas também com a minha entrega. Sabe, Gustavo e Rosivaldo entraram lá hoje para entregar os rabiscos nas mãos do Senhor. Ele acha lindo isso, mas você que já entrou num tanque pode entregar agora os rabiscos de amor que você tem feito nas mãos do Senhor. E Ele diz assim: eu aceito até os teus rabiscos. Só precisa sair daí do seu coração para Ele. E o que eu estou te convocando é isso. Não é viver a vida perfeita. Ela vai acontecer um dia. Um abrir e fechar de olhos. Todos seremos transformados. Mas agora, aqui estamos nós, cheios de defeitos, nas mãos de um Deus poderoso, que pelo seu Espírito é capaz de nos transformar, se nós nos prostrarmos, se nos entregarmos, se nós buscarmos, se fizermos de sua palavra a nossa bússola moral, sim, a nossa única regra de fé. Se fizermos isso, o Senhor nos aceitará e mudará aquilo que ainda não foi mudado, completará a obra que um dia Ele começou no nosso coração. Você deseja isso? Deseja que essa obra seja completa na sua vida, no seu coração? O quarteto vai cantar uma música linda que fala sobre isso, sobre esse momento de entrega e sobre esse poder que Deus tem de fazer em nós aquilo que nem imaginamos. Enquanto eles cantam, se Deus falar com você hoje, e só hoje eu vou pedir para você, eu não pedi nenhum outro dia, coloque-se diante do Senhor em pé, enquanto a música toca. Eu quero orar por você ao final. E por mim também. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo. O que você precisamos é isso, colocar a nossa vida nas mãos dele, nos prostrarmos diante de um Deus grandioso, que nos ama,
que deu a vida por nós. A promessa dele é essa. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus. O Senhor tem nos chamado hoje, não é se levantar em prol de uma causa, é nos prostrar diante de um Deus poderoso, que pode todas as coisas, e que se levantará à frente do seu povo para os defender. Deus não precisa de advogados, amigos. Deus precisa de testemunhas, de discípulos. É isso que Ele precisa hoje, nesse momento. Deus precisa de pessoas que abram seu coração para serem transformados, para serem usados na sua causa. Eu estou falando na igreja, eu estou falando na causa. De pessoas que não achem que só o trabalho social é toda a pregação do Evangelho. Não é. Nós somos chamados a darmos a mensagem, a última mensagem nesse momento da história. É isso que nós somos chamados. Sem descartar pessoas. Porque foi por cada uma delas que Jesus morreu. Por você. Por você. A notícia, Ele não morreu pela igreja aqui, ó. Ele morreu por você. Só você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por deixar claro um princípio da Tua palavra. E talvez, Senhor, se o sermão pregado nessa manhã foi confuso para alguns, a mensagem cantada agora não foi, Senhor. Nosso chamado hoje é nos colocarmos com nossos joelhos no chão, nos prostrarmos diante de um Deus que pode todas as coisas, do Deus que nunca, ao contrário da crença de alguns, criou o seu povo e os abandonou aqui, o Deus que tem coordenado, dirigido a história, e ao mesmo tempo o Senhor não nos tem usado como marionetes, porque nós temos escolhas. Nós podemos dizer sim às Tuas orientações, à Tua palavra, e dizer não também. Mas, Senhor, que nessa manhã,
com todos os rabiscos que nós podemos oferecer. E acho que só isso, Senhor. Que nessa manhã o Senhor nos abrace, nos aceite. Que Teu Espírito mais uma vez, Senhor, permeie Tua igreja. Encha-nos, Senhor, da coragem verdadeira para sermos cristãos verdadeiros nesse momento da história. Levanta-nos, Senhor, com o Teu poder, para não perder tempo com outras coisas, mas para anunciar as boas novas, apressando, conforme o texto que lemos, a Sua vinda, de forma santa, de forma pura, de forma pacífica, como é a maneira que o Senhor nos chamou a ser. Levante-se por nós, Senhor, diante de tantas injustiças que acontecem. Cerca-nos com o Teu amor, com a Tua bênção. E, Senhor, preserva-nos para aquele grande dia, quando ouviremos da Tua boca: vinde, benditos do meu Pai, e possuí o reino que está preparado desde a fundação desse mundo. Nos entregamos em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, quarteto. D7 Team. Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer estar aqui toda essa semana.